A gente precisa também se preocupar um pouco o seguinte: o prefeito anterior, quando da campanha dele, o grande mote da campanha dele, o tchan da campanha, a frase era por amor a Ilhéus, carinho e respeito. E aí 4 anos se passaram, não teve esses amores todos, não teve esse carinho todo, não teve esse respeito todo, e todos os setores das pessoas com deficiência têm uma série de dificuldades, né? Os autistas, os surdos, os deficientes físicos, enfim, diabéticos, todos, né, as deficiências, e a área de saúde ficou muito abandonada. E o nosso prefeito agora, Mário Alexandre, ele foi eleito, e uma das grandes frases, uma frase forte na campanha era: cuida de mim, doutor. Então, a própria campanha já propunha o cuidado com as pessoas. Então, a gente tem feito aqui o nosso esforço, e a gente pede para que, a gente sabe que em 4 meses não se resolve o déficit de 4 anos, mas a gente precisa ter o olhar sensível para tudo que gira em torno da saúde, porque as pessoas continuam sem conseguir, em muitos postos de saúde, fazer a marcação de um exame. Então, a gente precisa ser célere em algumas coisinhas mais simples. E aí, Carqueja, em relação à de educação, eu me preocupo muito porque lá, por exemplo, no Teotônio Vilela, a gente já pediu solução imediata, porque na escola Paulo Freire, o telhado está com alto risco. Será que a secretária está esperando uma telha daquela cair na cabeça de uma criança e matar, para ir tomar providência mínima? Porque a gente já mostrou, tirou fotos. Então, assim como tem essa situação dos autistas, especificamente lá nessa escola, a gente tem um monte de lugares também, fruto, esse telhado não ficou estragado, o piso, a construção lá não deixou de ser feita, agora não. Foi uma obra que vinha sendo feita. E eu repito muito isso aqui, pessoal, porque parece birra minha com esse prefeito, mas não. É porque a turma, a equipe, o núcleo do ex-prefeito, quando chegar no final desse ano, vai começar a alardear na cidade, bater, de que o prefeito Mário não teve competência de solucionar os problemas. Só que ele deixou 4 anos de problema acumulado. Então eu não vou cansar de repetir, de chover no molhado aqui, para a sociedade ilhéense não esquecer isso. E assim a gente também vai ter que acompanhar, orientar, sugerir e cobrar do prefeito Mário. Então, fica aqui essa sugestão, o senhor encaminhar especificamente, faz 3 ofícios em separado, para protocolar para cada comissão. Vereador Fabrício, depois vereador Jefferson. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, demais colegas, parcela da comunidade e imprensa. Senhor Nézio, eu fui pessoalmente ver o problema do CAP Saúde, fui procurar profissionais, eu como profissional da área de saúde, e vi que aquilo ali realmente desumano. Profissionais até tem, como você falou, agora não tem oficina, entendeu? Não tem oficina, justamente para os autistas, né? Autista. Isso. Eu tenho um afilhado que é autista. Eu vi a dificuldade para encontrar um local de ele estudar. Ele teve que estudar na escola particular, Gil. Escola particular pela dificuldade. Então, eu estou falando para você que vou estar à disposição como membro da Comissão de Saúde e como profissional. Pode contar comigo. Obrigado. Vereador, ok, vereador. Agora o vereador Jefferson Moraes. Alô. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Saúdo em nome do presidente Gil. Elias, eu queria ser bem objetivo com você. Eu não quero saber de governo anterior que fez, que não fez, de governo que vai vir. Eu não quero saber de o que colocou em campanha. Se a gente for falar de jingo de campanha, que tanta gente botou aí e não fez, eu vou dizer uma coisa. O Lula mesmo é o homem mais honesto do mundo. Você está vendo aí o que deu aí. Então eu não quero saber de jingo de campanha. Eu quero saber objetivamente. Porque eu vou ser sincero para todos aqui. Ilhéus não tem só 4 anos de desgoverno, não. Tem quase 30. É um desgoverno total. E aí, se a gente partir para que toda situação emergencial
toda essa situação que precisa de um olhar imediato. Essa casa aí, culpar o governo Mário Alexandre, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai para lugar nenhum. São muitos problemas, essa é a realidade. Muitos, em todas as pastas, tem problema, entendeu? O governo já avançou bastante 100 dias, isso é fato. Mas é claro que muitas coisas ainda têm que ser feitas e vão ter que ser feitas durante esse tempo todo. Então, o que você se queixa é uma questão realmente, no meu entendimento, emergencial. Os autistas estão sem um cuidado já determinado por lei, não é isso? Isso. Um cuidado específico de professor especializado no caso, de profissionais específicos, mas que trabalhem junto com os outros alunos, sim, que é o processo de inclusão, não é isso? Correto, isso é. E esses profissionais específicos, eles não existem no município ou não estão exercendo a atividade que deveriam estar exercendo? Foi bom o senhor falar, ressaltar esse momento, esse assunto, porque no Pequeno Príncipe, por exemplo, tem diversos alunos com deficiência. Só que lá tem o Gabriel e o Daniel. Então, um é Down e o outro é autista, mas tem deficiência, ele é deficiente. Então, a prefeitura, através da secretaria, entende que só quem precisa de atendimento são os mais graves, um exemplo. Os demais, no caso o meu filho, por exemplo, eu tive que tirar da sala um mês, levar só para funcional, porque ele estava incomodando na sala. Eu falei, não é justo o meu filho, 14 crianças perder a aula por causa do meu filho. Então eu tive a sensibilidade de procurar a escola, porque eu não tinha profissional, e pedi para a professora levar ele para fazer a adaptação na funcional e não levar ele para a sala, porque não tinha, e ele estava atrapalhando as demais crianças, porque fica agitado, começa a gritar, em alguns casos ele é um pouco agressivo. Então a Secretaria de Educação ela mandou 2 profissionais para o Pequeno Príncipe, certo? E os demais, tipo, não é emergente, por exemplo, o caso do meu filho e outros que tem lá. E se o senhor for pegar isso nas demais escolas, tem algumas, por exemplo, no Vilela, a mãe vai levar a criança, ela tem que ficar na escola. No Banco da Vitória, a mãe, ela tem, quando ela não pode ir, a mãe dela fica, uma senhora de 70 anos de idade, fica na escola, porque a escola não tem o profissional específico, especializado, né? Então não existe esse profissional no município? Por exemplo, por incrível que pareça, na gestão passada até tinha alguns e nessa foi tirado, alguns foi tirado. Não existe. Por incrível que pareça. Então, na verdade, tem que ser contratado, porque não existe no quadro. Existe mão de obra. Existe, por exemplo, se você tem ideia, em Salvador, nós temos um centro especializado de autismo, é o único no Brasil, especificamente para autismo. Então lá, essa clínica, ela vai dar atendimento aos filhos, aos nossos filhos, vai dar atendimento psicológico aos pais, e também na formação de profissional, ou seja, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, ela pode enviar profissionais daqui para Salvador, para que lá eles possam receber orientação, treinamento, para que ele possa lidar com essas crianças. Aí você chega no CAPES, as pessoas tem gente lá, mas está despreparado. Você chega no CRIA, não estão preparados, mas nós temos aqui em Salvador, é o único do Brasil. O único, e ele especificamente foi inaugurado agora de novembro do ano passado, certo? É o único, é uma referência no Brasil, nós temos no nosso estado e nós não estamos usufruindo. O que é que vai onerar para a prefeitura? É enviar os profissionais, para que eles possam ser treinados e colocar na escola. Para vocês terem ideia, o CRIA, que tem na Avenida Itabuna ali, os profissionais estão lá, sem fazer nada, porque está esperando uma mudança de lugar. Mas não poderia pegar esses profissionais e colocar nas escolas, distribuir nas escolas, para que eles viessem trabalhar dentro das escolas, como essa moça que está lá no Pequeno Príncipe, né? Ela está lá sendo muito útil, ela fica a tarde toda, aí a prefeitura está pagando para as pessoas não fazerem nada. Entendeu? Existe, né? Só existe essa. Eu acredito que é a questão de gestão, né? Vereador César Porto. Ô, senhor Enéas, então nesse caso aí, essa senhora que está lá nesse colégio Pequeno Príncipe, certo? Ela está dando aula sem receber, mas existe alguém que está no lugar dela recebendo e não faz nada por questão... não, calma. E não faz nada por questão de não ser capacitado, é isso? Na realidade, o que acontece? Ela é um profissional. Ela é uma voluntária, na verdade. Ela é um profissional, ela trabalha com multifuncional, na sala multifuncional. Isso. E ela entendeu que, através dessa dificuldade, por não ter profissional na escola, então ela está ficando no período da tarde. Ela poderia, por exemplo, atender meu filho, por exemplo,
e como outras crianças, ela só poderia atender uma vez 30 minutos, meia hora por semana, correto? Um atendimento. Então, o que é que ela está fazendo diante da dificuldade? Ela está na escola, correto? E ali ela está prestando um atendimento para essas crianças, porque ela percebeu a dificuldade.